Bom, apresentando para quem não conhece a gente, eu sou o Nando aqui do UF, faço parte da organização do time, tento jogar, né? Estamos tentando jogar, tentando aprender o esporte, e a gente está com o time aí, quem está chegando agora talvez não conheça, a gente está com o time um pouco menos de um ano e meio, né? E estamos fazendo live e convidando pessoas de histórias, conteúdos, informações e ensinamentos também, né? Porque eu acho que hoje dá para aprender bastante também. Boa noite, galera. Meu nome é Guilherme. Então, junto com o Nando, eu ajudo a cuidar do time de Assis, né, no Wolf. E estamos nessa empreitada aí, que tem um ano já, um ano e 2 meses, né? Por aí. O, agora, bom, a gente está com o Raposo. Pode se apresentar, Raposo, contar um pouco aí quem é você, para quem está chegando agora, talvez não conheça. E eu vou falar, para conhecer tem que ler bastante, viu? Então vamos lá, eu tenho três paixões esportivas. Uma delas é o hockey, não é a primeira. A minha primeira paixão esportiva foi o paraquedismo. Meu pai é paraquedista e me levou para saltar aos 7 anos de idade. E eu acho que isso fala bastante sobre a minha personalidade, por isso que eu estou citando. E o hockey foi a segunda paixão esportiva, a qual eu pude me dedicar com mais intensidade e afinco e alcançar os melhores resultados competitivos. E depois de jogar hóquei, eu brincava que eu precisava de férias, porque a gente ficou ali mergulhado 100% na modalidade. Cara, era diferente, viu? A gente treinava 3 vezes por semana com a equipe, em média 3 horas cada sessão de treino, com o No Limits, durante a semana. E aí no fim de semana a gente ia para São Paulo e treinava mais pelo menos 3 ou 4 sessões de treino entre sábado e domingo. E a gente ficou anos fazendo isso. Desafio aí, quem é que tem essa quantidade de horas de treinamento hoje em dia no hóquei, né? Por isso que a gente alcançou e tem muito orgulho de ter sido uma geração que alcançou resultados muito bons para o Brasil na modalidade. A gente ganhava todos os torneios sul-americanos e tinha resultados muito expressivos, fomos até campeões mundiais uma vez. E aí a minha terceira, quando eu parei de jogar hóquei, eu estava cansado, falei, nossa, eu quero ter fim de semana, eu quero ter um pouco mais de vida com a família, né? Aí durou 6 meses e eu comecei a sentir uma coceira, um comichão dentro de mim, eu tinha que fazer alguma coisa, eu tinha que competir em alguma coisa, eu tinha que tentar melhorar em algum esporte, claro, já trabalhava com esporte e tudo, mas aquela veia. E aí apareceu o rugby, cara, e o rugby é um esporte muito legal também, foi então a minha terceira paixão. E hoje eu trabalho com consultoria, uma das coisas que eu faço é consultoria de alta performance para empresas, porque o esporte ensina um monte de prerrogativas que fazem muito sentido para o mundo competitivo dos negócios. E eu faço essa analogia, gosto muito de fazer essa ponte e usar algumas modalidades para refrescar ali o repertório de grandes empresas e alcançar melhores resultados empresariais. Então, hoje eu consigo conciliar o meu lado profissional, corporativo, com o lado profissional esportivo. E é muito bacana. Então, um abraço aí para a galera que está entrando, a Cíntia, o Coenen, o pessoal que eu conheço, e quem eu não conheço também. E agradecer ao Wolf Assis Hóquei, ao Nando e ao Guilherme, por essa oportunidade de falar um pouco e dar parabéns para vocês por terem, em tão pouco tempo, trabalharem uma coisa que poucas equipes conseguem trabalhar, que é a comunicação da modalidade. É uma força de vocês. Tem muitas equipes que alcançam resultados sensacionais dentro de quadra, mas só meu padrinho do meu filho, Zé Macaco, meu padrinho também, tio de coração aí. Então, um super parabéns aí para vocês que estão dando uma aula de como é meter a cara e se comunicar com pessoas do Brasil inteiro, falando da modalidade que vocês gostam. Se todos os times fizessem isso, o hóquei ganharia mais volume do que tem hoje. Então é isso, a apresentação feita, já migrei para algumas coisas. E pessoal, mandem perguntas aqui, tá? Mandem perguntas, porque a coisa vai ficar mais legal, mais divertida. Isso aí, vamos nessa. interagir, pessoal.
Ô Pedro, eu queria fazer uma pergunta. A gente conversou ontem, aí você também já falou um pouquinho de agora, do seu início no rock, mas aí eu fiquei na dúvida. Quando você começou no rock, já era no Limits? Já tinha no Limits? Não, quando eu comecei o hockey, ainda não tinha o No Limits. Jogava para qual time? A gente jogava para o nosso time, cara. Juntava, a gente tinha uns amigos, a gente se conheceu. Peraí, eu acho que falaram aqui que quando você começou ainda era o clássico. Qual clássico? Hockey clássico? 4 horas? Não, então. Quando eu comecei, o hockey clássico acho que é o hockey tradicional, que vocês estão se referindo, né? Dando um saludo aí ao Paulo Possati, o Macarrão, um grande colega do rugby, que entrou também. É isso aí, Maca. Vamos que vamos. Quando a gente começou a jogar, a gente começou a patinar em 92 e fizemos um grupo de amigos. A pista fechou e a gente queria continuar patinando, a gente se encontrava no parque. E aí a gente brincava de hóquei, cara, só que já era com patins inline, tá? Nessa época, o esporte de roda com taco, que era competitivo, e que o Bruno sempre zoando a minha idade. Você também tá bem velho, Bruno, não vem não. Um pouco menos velho que eu, mas também já é bem velho. A modalidade que era competitiva sobre patins era o hóquei tradicional. Tinha federação organizada e o Brasil era bom nisso. É um esporte que é popular na Espanha, popular em Portugal, em Angola, outros países assim. A gente não jogava esse, tá? E aí a gente juntando esses amigos, foi fazendo, e o No Limit surgiu, não era nem basicamente, era um grupo de pessoas que queria patinar e fazer coisas. Então a gente jogava hóquei, patinava na rua, patinava em pista de street, vertical, essas coisas, e fazia apresentações. Então tinha menina junto, então a gente misturava tudo isso, tá? Aí fizemos nosso primeiro uniforme, e aí nasceu o No Limits. Isso foi dia 14 de março de 1994. De 94 até 95, a gente jogava entre pistas. Vinha um pessoal, olha o Eric de Sinop, grande abraço, Eric. A gente vinha de... Você vê, o hockey chegou até Sinop, negado. E é um puta time que tem lá. Pode falar palavrão? Pode. Ah, beleza. Filha, não pode, tá? Ela tá assistindo, não pode. Outra e aí... coisa que pode, a gente pede também, pode cornetar o entrevistado. Aqui é tudo válido. Pode cornetar. Ó o Bruno Cachorrão aí também. Grande abraço, Brunão. Um dos suportes aí na toda a equipe de arbitragem na Liga Brasileira de Hóquei. Palpa toda a obra, Brunão. E organizador de eventos também. Organiza lá pelo norte. Então, de 95 até... Olha, o Newton enchido da BB. Abraço, Newton. De 94 até 95, a gente ia para São Paulo jogar contra a pista de São Paulo. Tinha Rock Roller, tinha Bad Wolf. E aí a pista de São Paulo vinha jogar com a gente. Fazia uns torneiozinhos fechados entre nós. Só que não tinha federação, não tinha nada. Em 95, a Federação de Hóquei Tradicional vê a oportunidade de uma modalidade que está nascendo e faz o primeiro campeonato brasileiro de hóquei inline pela Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação, que é a confederação que está até hoje. Ali teve o primeiro campeonato e ninguém se conhecia. Ali misturou todo mundo, misturou alguns clubes que tinham hóquei tradicional e foram jogar inline, tá? A ABB é um desses clubes. Tinham alguns clubes que eram de hóquei no gelo, que foram jogar inline. O Mad Parrots do Rio de Janeiro era um desses clubes. E tinham algumas pistas de patinação que montaram seus times e foram jogar. A pista Boogeyman, que era onde foi o campeonato, no Shopping Tamboré. A pista Roller Brothers. Aí tinham alguns times. Já então. Primeira Roller Brothers. Você deve ter ido na segunda, talvez. Enfim. Eu fui e conheci a Fabiola. Eu vi a Fabiola andando lá. Cara, a Fabiola, rapaz, se eu falar para ela, se eu falar para vocês, bom, aí vocês vão ter que chamar ela para entrevistar para ela confirmar se é verdade ou não. Eu dei dicas para a Fabiola aprender a dar mortal para trás na rampa, no mini ramp.
Que bom, porque ela faz muito bem. Ela, Cara, não, ela, depois ela botou todo mundo no bolso, né? Mas ela sempre foi uma super patinadora, né? Mas vamos ver se ela confirma. Se não confirmar também, tá tudo certo. Oh, um abraço pro meu pai. Antônio Raposo é meu pai, acabou de entrar, esse paraquedista aí que tá aí no perfil. Então, dali em 95, vários clubes, pistas e etc. Tinha gente que jogava de patins tradicional e tinha gente que jogava de patins inline, misturou todo mundo. E ali saiu a primeira seleção brasileira. O No Limits foi vice-campeão desse campeonato. E foi uma surpresa para todo mundo, inclusive para o No Limits. Porque tinha equipes super tradicionais ali. E olha que barato. Uma das primeiras rivalidades que surgiu no hóquei brasileiro, inline, não no tradicional, foi a ABB e No Limits, porque a gente fez muitas finais juntos. Inclusive a do primeiro campeonato brasileiro. E o primeiro jogo do No Limits e o primeiro jogo da ABB pela Confederação Torneio de Inline foi junto. O primeiro jogo do No Limits foi contra a ABB e o primeiro jogo da ABB foi contra o No Limits. Olha que história louca. Depois a gente se encontrou de novo na final. Eu lembro o placar desses jogos. O primeiro jogo foi 3-1 para a ABB. e era qual campeonato? E aí era o primeiro campeonato brasileiro de hóquei inline, lá no Shopping Tamboré, 95. Esse campeonato foi um campeonato de fim de semana. No domingo a gente jogou a final contra a ABB de novo. A gente ganhou do time na casa na semifinal, que foi uau, ninguém esperava. Fomos para a final contra a ABB. Não tenho vergonha nenhuma de contar o placar. Foi 11-1 para a ABB, a final. Porque até então era o único time, até hoje a ABB e No Limit sempre dá jogão. Pois é, né, Newton? É verdade. Dá jogão, dá briga às vezes. É do rock. É jogo quente. Foi, não. Foi. A final Foi. desse ano foi desse ano, 2022, Foi. né? Foi a ABB e No Limits, né? Foi. E a ABB levou no finalzinho, eu fiquei bravo, eu assisti o jogo. Ai, eu fiquei bravo. Era aquele lance do saber ganhar. A gente perdeu muito da ABB. A gente aprendeu a ganhar, porque é assim, você vai jogando, e chega uma hora que você já tem capacidade de ganhar, só que você ainda não sabe ganhar. O saber ganhar é um passo, um degrau a mais, e é um degrau alto. Você já tem ali, mas você ainda não aprendeu a ganhar. Então a gente perdeu muito da ABB e o No Limits aprendeu a ganhar através da concorrência com a ABB. E que tem até hoje, olha que legal, até hoje. E a ABB levou o último, porque na minha opinião o No Limits não soube controlar o jogo até ganhar o jogo. E a ABB veio com impulso, com muita intensidade no final e virou a partida. Que legal. É show para quem assistiu. Não, legal. Tinha uma pergunta aqui, não sei se você viu Ah, Zé Macaco, né? Que você falou que foi do Marcelo. Ali tá Paris. Zé Macaco. Você quer ler? Quer que eu leia para você, Pedro? Ou você achou aí? No gelo, jogar no gelo facilmente ou é completamente diferente? Ótima pergunta, né? Bom, só para destacar a pergunta aqui, que depois a gente vai salvar a live, não vamos ver o texto, para quem já atingiu alta performance no patins, consegue facilmente jogar no gelo ou é completamente diferente? Tem algumas semelhanças. Dá para jogar, tá? Jogou no inline, vai para o gelo, dá para jogar. Mesmo que você nunca tenha jogado no gelo, dá para jogar. Mas o nível desce muito. Principalmente por causa da frenagem. A frenagem do inline, quanto mais você deita a roda do patins, mais ela desliza. A lâmina no gelo é ao contrário. Quanto mais você deita, mais ela trava. Então você tem que passar por um processo de reeducação motora muito complexo para o sistema locomotor. Então você tem que treinar muito a frenagem, mas muito, tá? E aí a hora que você começa a dominar a frenagem, a outra barreira é a estrutura tática do jogo. Tem algumas coisas na estrutura tática do jogo
que também são diferentes. Mas se você domina a frenagem da patinação e as curvas em alta velocidade, já fica legal, já dá para se divertir mais. E aí você consegue se situar taticamente nas posições que o gelo, as posições no gelo são muito mais clássicas. Tem 2 forwards, 1 center e 2 defesas. No inline isso muda, é muito mais mesclado, né? Troca-se de posição, ataque defende, muda, é mais, a estrutura tática tem mais liberdade no inline. E a terceira barreira do gelo é o contato físico. Você tem que estar mais preparado para contato, porque o gelo é mais veloz e tem um jogador a mais na quadra. Então, e tem as linhas de impedimento, que está sempre compactando mais o jogo. Então o gelo vai ter um nível de contato físico muito mais intenso. Dominar essas 3 coisas, você consegue. Tanto que os campeonatos de hóquei no gelo, os campeonatos mundiais da IHF, a gente tinha jogadores no inline que eram draft da NHL, por exemplo, na equipe da Suécia, da Finlândia. E a carreira deles era para o gelo, e eram os jogadores mais top que tinham, tá? E eles conseguiam se adaptar para o inline e jogavam demais. Então dá para jogar os dois, sim. Tá? Dá para jogar os dois. Aqui tem um comentário da minha esposa, só colocando, o meu primeiro patins, o Macaco. O Macaco é um grande amigo do meu pai, grande amigo meu também. E o Macaco estava numa viagem com meu pai nos Estados Unidos, eles foram para os Estados Unidos para saltar de paraquedas, e eles trouxeram o patins. Só que quem me deu o dinheiro para comprar o patins foi a sócia da minha mãe, que é como a minha tia. Eu fui pedir meu patins para minha avó, e a minha avó não gostava muito dessa história. A minha avó e o meu avô de eu ficar patinando, ir na pista de patinação, voltar tarde. Realmente isso era meio complexo para eles entenderem. E aí o meu avô falou que não ia poder me dar o patins, porque ele não concordava. Eu voltei, e quando eu encontrei minha tia, ela perguntou, comecei a chorar. Eu falei, não vou ganhar o patins, não sei o que. Ela falou, deixa comigo, vem cá. Ela achou $100 que ela tinha guardada, deu na minha mão, falou, tá aqui seu patins. Aí eu dei o dinheiro pro meu pai, dei esses $100 pro meu pai, e ele trouxe junto com o Zé Macaco o patins dos Estados Unidos. E o resto, negada, e não era nem um patins de hóquei, era um rollerblade, mas eu joguei hóquei muito tempo com ele. Você falou das rivalidades, aí tem o lance das camaradagens. Como que foi a união para começar esse esporte também? Lá no começo, que tipo, tava assim, vocês com pouco jogador, a estrutura que a gente já reclama que a gente não tem, imagina na época, né? Cara, que boa pergunta, olha só. Quando tem vontade, as desculpas vão se diluindo. Deixa eu mandar um abraço para o Alex Cruz. O Alex Cruz, a gente se conhece através do treinamento corporativo da Mastermind. Ele foi o destaque da turma. Então, Alex, um grande abraço para você, cara. Se quiser colocar alguma pergunta do mundo corporativo aí, será muito bem-vinda. O Alex é da área comercial de telecomunicações. Um cara super profissional. Profissional de alta performance, que está sempre treinando. Então, vamos lá, camaradagem, né? E as realidades que a gente tinha. O No Limit surgiu numa pista de patinação que era em Campinas. Essa pista tinha 3 pilares no meio. Pilar mesmo. Ela era em volta dos pilares. E a gente ficava dando voltinha na pista de patinação. E aí a gente resolveu fazer um campeonato de hóquei. Então, a gente jogou hóquei pela primeira vez. Contra os pilares e perderam. Numa quadra que você colocava os pilares alinhados aqui, ó, tá? E aí o gol de um lado e o gol do outro lado ficava do outro lado dos pilares. Então você driblava jogadores, usava o pilar para fazer um corta-luz, e a gente começou a jogar hóquei assim, cara. E era um puck preto chamado Milek, de plástico, e que ele era duro, plástico duro. Era uma bolacha de plástico duro. E até que deslizava bem no granilite da pista. Tinha gente que tinha blade de plástico, tinha gente que fazia taco de madeira, era muito diferente. A quadra tinha um rodapé e a barra em volta, não tinha borda, tinha um rodapé. E a galera ficava assistindo o jogo em volta.
E sempre tinha um gaiato que queria acertar, assistir o jogo atrás do gol. E mais de um tomou o puck na testa, na cara, assim. O puck saía voando que nem um frisbee, e a concavidade que ele tinha em cima e embaixo fazia ele ficar voando mesmo. Ele ia igual um disco. E dava na testa do sujeito que estava assistindo. A gente demorou, acho que lá pelo segundo ou terceiro jogo, que na hora do jogo a gente resolveu botar uma tela atrás do gol. Porque todo jogo saía um desavisado que tomava o puck na cabeça. Então, assim, essa era a realidade. E altos campeonatos rolando. A maioria não tinha patins de hóquei e não existia compra pela internet. Não existia... a viagem de avião era raríssimo. Tá? Eu estou falando de 94. 1994. Tudo era muito diferente. Telefone? O primeiro taco de hóquei de verdade que eu vi foi quando o Felipe Passarini, fundador do time junto comigo, foi morar há uns meses na Finlândia, e a Finlândia é a terra do hóquei, né? E trouxe um equipamento completo. Foi o primeiro equipamento completo que a gente viu. Não via. Só via na televisão. Só que não tinha TV a cabo. Era quando dava sorte de alguém gravar alguma coisa. Meu pai voltou dos Estados Unidos com o patins, uma blade, daquelas que encaixava no taco de madeira, ou num pedaço de alumínio que a gente fazia, que era alumínio de fazer banheiro, fazer box de banheiro. Sim. E aí a gente pegava, eu lembro até a marca, chamava Mota Box, era 3x2, um cabo de alumínio assim, a gente enfiava a blade ali e saía jogando. E daqui a pouco eu respondo aqui pro Harish Ricardo. E era aquilo que a gente tinha. Então, e aí meu pai trouxe também, por coincidência, ele conheceu um americano que tinha jogado hóquei, e o americano falou, legal, seu filho joga hóquei esquisita. Então, peraí, o americano, com muito carinho, gravou uma fita VHS, vocês nunca viram, né? Fita VHS era videocassete, aquele negócio desse tamanho, e tinha ali 6 horas, era a fita inteira gravada de vídeos de hóquei. Ali tinha 3 clássicos, cara, do Don Cherry. Don Cherry 1, Don Cherry 2 e Don Cherry 3. O Don Cherry era o comentarista canadense mais conhecido na época, e ele fazia vídeos das temporadas, com os highlights e os comentários dele. Era divertidíssimo. Tinha os melhores gols, as melhores brigas, as melhores assistências, as melhores confusões, os melhores gols de playoffs. E essa fita rodou o time todo várias vezes. Todo mundo estava com ela assistindo em algum momento. E aí teve a pergunta ali, né? Quanto tempo demorou para entender o posicionamento? Olha, não demorou muito, não, porque no começo a gente jogava 3 contra 3. Depois, quando fomos para o primeiro campeonato, 4 contra 4. Mas como é bastante dinâmico, a gente foi meio que assimilando como é que fazia. E sempre se comunicando muito. O hóquei inline, se você se comunica, se você monta uma estrutura básica, já funciona. Claro que como vai aumentando o nível, você tem que ter uma tática melhor ainda, né? Tá bom, vamos ser mais específico. Demorou uns 2 anos para o hóquei brasileiro entender o que era a tática do jogo. Você estava falando aí também... Mas hoje é mais rápido. Hoje, assim, ó, eu já tive alguns treinos e fiz isso com equipes bem jovens. Com aproximadamente 3 horas de treino, já está entendido taticamente o que tem que fazer. Aí vai um tempo para automatizar, mas já tem um entendimento. É só aperfeiçoando com o treino depois, né? O Ricardo Hanisch, que fez a pergunta, estava falando de tacos aí, meio na gambiarra e tal. Não sei se você viu, o Xande postou no final de semana falando sobre um taco. É ele que desenvolve esse taco pra gente. Ele faz o taco de madeira com a lâmina ali de plástico, não sei que material exatamente que é. Então aqui a gente tem... nylon. É nylon, né? Nylon. Aí aqui a gente faz assim, a gente consegue... Ele fez os gols pra gente, que a gente usa o gol de hóquei aqui. Tem quem fabrica Legal. taco aqui também, até patins aqui. O pessoal de Assis é desenrolado aqui. O Xande viu umas coisas aqui raras. Proteção também, né? Proteção, capacete de goleiro, a gente faz tudo aqui. Tudo de fibra de carbono. O Ney que produz tudo, a grande maioria
do equipamento de hóquei daqui? Olha, tem um mercado disponível. Com o dólar caro do jeito que está, quem conseguir fazer blade boa vai vender para o Brasil inteiro. Assim como a Horizon fez, a iniciativa sensacional do Cristiano Perdigão, lá de Minas, e vendeu muita blade, muita blade. Era uma blade boa, cheguei a jogar mundiais com essa blade dele aí. Funcionava muito bem. Vamos lá. Primeiro título como seleção e primeiro título. Ô, Bruno. Primeiro título como seleção, cara. Acho que foi sul-americano, né, Matoso? A gente chama o Bruno carinhosamente de Matoso. Depois a gente conta por quê. Mas eu vou precisar refrescar a memória aqui, ó. Olha, entrou um sobrinho meu, puta jogador de rugby, Mateu Lucero Frunes. Um abraço, querido sobrinho Mateu. Primeiro título, acho que foi um sul-americano. Cara, olha só. Eu acho que o primeiro título sul-americano que a gente ganhou... Ah, não foi esse. Deixa eu... 2002... Eu acho que foi 2003. Acho que foi 2003. Começo de 2003. A gente ganhou na Argentina, campeonato sul-americano. A final foi contra a Argentina e eu acho que foi 4-2 o jogo. Eu acho que esse foi nosso primeiro título sul-americano, tá? E o primeiro título, e acho que foi em 2003 isso. O primeiro título pelo No Limits, certamente foi um campeonato paulista, e não lembro. Primeiro título pelo No Limits. O Bruno, ele perguntou os principais. Ele mandou de novo aí no chat aí depois, ó. Principal. Principal. Da seleção beleza. e do No Limits. Então tá claríssimo, tá? Para mim agora é assim, né? A memória anda alinhada com a emoção, né? Então, quando tem emoção na parada, a gente lembra bem melhor. Campeonato pela seleção, campeões mundiais. Quando a gente foi campeão mundial em 2007, se não me engano, foi uma jornada. A gente já tinha disputado finais e naquele ano a gente levava 3 jogos. Grande abraço aí para o Ozzy. O Ozzy entrou. Aguardamos perguntas, Ozzy. Naquele ano, aliás, a gente ia para o campeonato mundial, a gente treinava em quadra de 40x20 no máximo e de piso de cimento. Aí a gente ia para o campeonato mundial, a gente jogava no Sport Kurt e quadra 60x30. Então a gente levava pelo menos 2 jogos para entender o que estava acontecendo. Não tinha como se preparar para aquilo. E no ano que a gente foi campeão, a gente já vinha amadurecendo a ideia, aí entrou o negócio da Bolsa Atleta e a gente conseguiu chegar uma semana antes no campeonato. Então a gente ficou uma semana fazendo treinos e jogos amistosos. Treinava 2 ou 3 vezes por dia e fazia pelo menos, e fez ali uns 3 amistosos durante a semana. E aí, cara, a barra subiu, a gente entrou no primeiro jogo já preparado. E foi ali, a gente já tinha uma rodagem, né? E a gente teve uma primeira fase muito difícil, mas conseguiu classificar em primeiro. E todos os times e aí, depois, eram 4 times em cada chave. E aí faz o cruzamento. Uma comprovação de quanto a nossa chave está difícil é que todos os times da nossa chave ganharam os jogos. Nesse campeonato, a gente ganhou todos os jogos da primeira fase por 1 gol de diferença só. Olha que louco. A gente jogou contra a Nova Zelândia, ganhou por 1 gol. A gente jogou contra... Olha o Babi estava no campeonato de 95. Bem das antigas. Grande abraço, Babi. A gente ganhou por 1 gol da Nova Zelândia, por 1 gol da Inglaterra, ganhou por 1 gol da Hungria e ganhou por 1 gol esses 3, né? O outro time era o Brasil. E aí quando virou, esses 4 times ganharam, e aí a gente teve uma semifinal contra a Hungria, saiu uma pancadaria, tomei porrada pra caramba,
o Bruno fala que ele me protegeu aí. Mas eu já tinha 3 húngaros dando soco na minha cabeça a hora que ele chegou. Demorou muito para chegar. Mas, enfim. E aí fomos para a final com a Nova Zelândia. Cara, a gente ganhou. A gente tava. Como é que foi a história? A gente estava perdendo da Nova Zelândia quase que o jogo inteiro, conseguiu virar no final, conseguiu empatar no finalzinho do jogo e ganhamos no overtime a nossa final. A gente já tinha perdido final para o Japão por muito e já tinha perdido final para Inglaterra no overtime. Na terceira final que nós jogamos que a gente conseguiu ser campeão e foi em cima da Nova Zelândia. Era isso, né, Bruno? A gente estava tomando de 4-0 da Nova Zelândia. E aí a gente veio recuperando. O gol de empate foi um chute que o Bruno chutou, desviou no meu taco meio que sem querer. Foi aquele pombo sem asa ali. O Bruno tem certeza que ele chutou ali que ele queria. ele vai fazer o comentário daqui a pouco. E o puck entrou, mas bateu no meu taco também. Não foi na blade, foi no taco, foi sem querer. O importante é que entrou. E quem fez o gol da vitória foi o Japa, cara. O Japa do Palmeiras, Rogério Watanabe. Japa Rogério meteu o gol ali da... E a assistência foi do Rodrigo, na IHF eram marcados os 2 passes anteriores. Então foi um puck que o Rodrigo Vicentini defendeu, aí ele fez um passe, foi para alguém, eu não lembro para quem foi esse passe, e esse cara passou para o Rogério fez o gol. Tá lá na súmula que o Rodrigo Vicentini fez uma das assistências pro gol do overtime do Brasil, no único título mundial que a gente tem. Caraca! E esse foi... Ah, e faltou o brasileiro. O campeonato brasileiro que mais me emocionou foi quando a gente jogava pela CBHG, a liga ainda era CBHG, e eu tinha me comprometido comigo mesmo que aquele seria o meu último ano como capitão do No Limits. E naquele ano, a gente tinha perdido a quadra. A gente estava sem quadra. E a gente treinou no parque. A gente fez uma preparação física animal, patinando no parque, fazendo pliometria, enfim, porque a gente não tinha quadra para treinar. E a gente foi, e naquele campeonato, se a gente ganhasse, a gente teria ganho o 5º título brasileiro. E quem ganhasse o 5º título brasileiro ia ficar com a taça permanentemente. E a gente conseguiu ir para a final foi a semifinal foi sofrida contra o Palmeiras, e a gente ganhou nos últimos minutos porque a nossa preparação física estava melhor. E aí fomos para a final contra a Hípica Campinas, que foi uma puta rivalidade também. Porque a Hípica eram os jogadores que eram do Kangaroos, que foi a primeira rivalidade de Campinas. Olha quanta história legal. E aí a gente, na final, começamos perdendo a final contra a Hípica também. E aí no finalzinho também conseguimos virar o jogo porque o nosso preparo físico estava acima. Então, e esse aí a gente ficou com a taça, era o meu último ano como capitão, aí rolou discurso no final, rolou cervejada, rolou choradeira. O Felipe Geraldini gravou o que eu falei no final, cara, eu queria ter esse vídeo. Mas eu acho que o tempo levou. No YouTube, mas se vocês quiserem, gente, ó, na época que o Raposo jogava, ele achou o VHS. Aqui, ó. Se vocês quiserem, eu empresto pra vocês, ó. Meu Deus, só tem dinossauro conversando aqui, que coisa louca. Babi, era um tempo bom, cara. Então, esses foram os dois, o campeonato pela seleção e pelo No Limits, que mais me emocionaram, assim. E você foi campeão, você foi o capitão da seleção também, né? Por 7 anos. Por 7 anos eu fui o capitão da seleção. Mais um grande amigo do mundo corporativo, Diogo, da Logic Design, uma empresa ali de Vinhedo, mas que tem influência mundial aí. Grande abraço aí. Mandem perguntas. Eu tenho uma pergunta que vai englobar, talvez até a resposta seja demorada. A questão política do esporte, para conseguir crescer
e se tornar um time é um processo. Como que foi para vocês? Você diz em relação Não, No à Limits, por construção exemplo, do No Limit? de apoio, de custo, e até apoio interno, né? O próprio time se levantar e ir atrás de alguma coisa, Tá, local de treino. tá. Legal. Vou começar falando pelas coisas muito boas que aconteceram. E isso é bom que as equipes procurem. A gente teve alguns padrinhos que eram pais de jogadores e que resolveram nos apoiar. E eles não nos apoiavam com dinheiro, às vezes, quando faltava grana, eles apoiavam também, mas eles apoiavam com organização e estrutura. Então, tem alguns aqui que eu vou citar. Tá? João Batista Passarini, pai do Felipe Passarini, que fundou o clube comigo. Felipe Passarini vai para o Canadá e fala para o pai dele: pai, me ajuda a cuidar do No Limits. E o pai dele ajuda, coloca a gente na Ponte Preta. E na Ponte Preta atraiu muita mídia, clube de futebol, ele conseguiu botar a gente numa quadra lá. A melhor escolinha do No Limits foi na Ponte Preta. Então, foi um grande padrinho que a gente teve. Um outro grande padrinho, mentor nosso, liderança, referência também, foi o João Batista Freire. João Batista Freire, escritor, professor de educação física, um dos mais altos escritores de pedagogia do esporte no Brasil, um cara sensacional. O filho dele jogava hóquei, joga hóquei, o Lucas Freire, e o Lucas veio para o No Limits, era do Kangaroos, acabou vindo para o No Limits. Então, um grande padrinho, uma grande referência de liderança também, foi o João Batista Freire. Ele ensinou a gente a pensar, basicamente. A pensar, ter um pensamento crítico, não ensinou a pensar, mas a ter um pensamento crítico, tá? Aí, internamente, entre os atletas, assistentes, capitães, entre as lideranças, a gente quase se matava. Mas, por que a gente não se matava? Porque todo mundo tinha uma coisa muito clara. O time era mais importante que qualquer um de nós. Então, na hora de rachar, todo mundo sabia respirar fundo. E olha, não era fácil, cara, porque a gente tinha umas personalidades complexas do No Limits, tá? Se vocês quiserem, depois eu falo mais detalhes. Mas, basicamente, era isso. E faltou falar sobre o cenário político. É complicadíssimo, tá? O Brasil viveu uma pobreza de eficiência durante muito tempo, tá? Eu acredito que hoje esteja um pouco melhor, mas não muito, um pouco, certo? O Bruno está entrando no gelo. Bom treino, Matoso. É um grande orgulho ter você como companheiro de time também e capitão, porque muitas vezes o Bruno foi o capitão e eu fui o assistente. E tenho muito respeito por tudo que ele conquistou no hóquei também. Bom treino aí, Matoso. Cara, e aí, eu acho que hoje está um pouco melhor, mas não está muito melhor, não. O hóquei ainda tem muito, muito o que ser bom no que diz respeito a organizações privadas e estatais, tá? Estado e privado. Teve um lado muito ruim da briga de confederações, teve uma briga de confederações, teve boicote, teve corte na seleção, eu fui cortado de 2 campeonatos pan-americanos. O hóquei já disputou 2 ou 3 pan-americanos, jogos pan-americanos internacionais mesmo, junto com o vôlei, com os grandes atletas. Nos 2, eu fui cortado por motivos políticos, porque eu não, digamos, não vendia a minha posição em função de uma guerra política. Então, se alguém falasse para mim, se você jogar esse campeonato de uma outra instituição, você está cortado desta, aqui, meu amigo, é para outra que eu vou. Porque eu não abria mão da minha liberdade de jeito nenhum. E aí eu fui cortado de vários mundiais e de 2 pan-americanos. E putz, tranquilo, um orgulho disso. Gostaria muito de ter vivido a experiência. Esse foi o lado ruim de ter uma briga de confederações. O lado bom é que talvez as confederações tenham tentado
a competição gera melhoria, né? Então, por um tempo, uma tentava ser melhor que a outra e o hóquei ganhou. Tanto que quando havia essa briga de confederações, o Brasil era o melhor da América do Sul. Certo? Então, alguma coisa boa acaba acontecendo quando existe uma disputa. Respondi a pergunta, Nando? Sim, sim. Tem alguma dúvida? Não. Tem alguma pergunta aqui? Pessoal, manda pergunta na live. Eu não vi se tem outras perguntas. Eu acho que o Raposo já respondeu quase todas. Eu quero ver perguntas do Ozzy. O Ozzy. Ozzy, ele entrou atrasado, ele está tendo um problema lá com a filhinha dele. A gente torce para ela ter melhoras. O Ozzy, a gente está tentando trazer ele para fazer uma clínica só de goleiros aqui em Assisa. Ele é um cara 10, o Ozzy é um cara 10. Ozzy, melhoras aí para sua filha aí, cara. E é um cara parceiro demais da gente aqui, viu? Grande cara. Gosto muito do Ozzy também. Ele é 10. Bom, mais perguntas. Verdade, eu vi que tem fotos de você na equipe do Ice, né? Era feminino, não era? Sim, eu fui como treinador. Foi como Tive essa treinador. experiência. Foi bem legal. A comissão técnica ali era você, o Ozzy, tinha mais gente? Foram 2 momentos. O primeiro, a gente foi para o campeonato sul-americano, não, pan-americano, né? Latino-americano no México, e a gente foi pela Liga Brasileira de Hóquei, e eu fui como treinador. Então a gente juntou as meninas que sabiam, podiam, e fomos em frente. Olha, o Jorge Rasuki. O Jorge é de uma empresa que eu dei assessoria esportiva, lá de Campinas. Saudade desse tempo aí. Muito legal. Foi a minha primeira experiência com o mundo corporativo. Levava saúde e qualidade de vida para essa empresa. Icarus Technologies. Sensacional a empresa. Então, a gente fez o campeonato e eu fui como treinador. A gente juntou ali o time pela Liga Brasileira de Hóquei, era um movimento muito legal que estava rolando, e a gente foi para esse campeonato. Eu fui como treinador, e depois fui para um outro campeonato, e aí a gente foi de maneira independente, mas já foi a Latam Cup, Latin American Cup, que o campeonato organizado lá na Flórida, na quadra de treinamento do Florida Panthers, e, cara, foi uma experiência muito legal. Foi muito interessante ser treinador de uma equipe feminina, eu nunca tinha sido, e consegui entender como que a cabeça e a emoção feminina funcionam. Sou muito grato à confiança que elas tiveram, e elas tiveram um desempenho muito legal, que elas nunca tinham jogado gelo. A gente conseguiu tirar ali altas evoluções. E depois a gente foi para a Latam Cup com um time mesclado, tinha brasileira, tinha argentina, tinha minha esposa, eu fui treinador da minha esposa, aquela foto é a minha esposa no gelo. Tive a oportunidade de eu mandar pela primeira vez. Geralmente é o contrário, né? Mas ali ela tentava, não, eu vou fazer assim. Eu falava, olha, aqui o treinador sou eu, tá? Pode deixar que eu tô pensando direitinho o que vocês têm que fazer. Foi muito legal a experiência também. E o lugar é sensacional. A gente viu o Florida Panthers treinando, um negócio alucinante. Eu consegui ver os caras relaxados, fazendo aquele rachão assim, um nível técnico inimaginável, o que acontece no gelo, né? Então foi uma experiência muito legal. E depois eu joguei um amistoso no gelo contra o time do Chile. Eu já tinha patinado, mas nunca tinha jogado no gelo. E foi muito legal também. Só teve um problema. Esse jogo foi depois da final. E durante a final, eu assisti a final tomando cerveja. E jogar no gelo pela primeira vez, depois de ter tomado um six-pack de cerveja, foi foda. Mas foi muito legal, joguei com grandes amigos lá. E tomei altos tombos, quase me matei na borda do gelo. Quem tava lá riu demais. Tem uma pergunta aqui do Babi. Pô, Babi, excelente pergunta, hein? Já li aqui, ó. Você acha que temos uma renovação? Você acha que temos uma renovação de novos atletas?
Estamos com muitos jogadores mais velhos, com grande quantidade, e estamos ficando velhos. Como que é a renovação? Tá. Sim, eu acho que temos uma renovação. Tem um trabalho intenso feito com as categorias de base. O Xande é uma das cabeças disso, isso é muito legal, tá? E eles vêm fazendo um trabalho muito bom, desde muito novo, tá? A pergunta que fica, eu fiz essa pergunta para o Xande, é assim, ao longo de talvez um buraco, e eu sei exatamente onde esse buraco começou, tá? Esse buraco começou em 2010, quando a maior treta política do hóquei brasileiro aconteceu. Uma vergonha. Se vocês quiserem, eu conto essa história, e tomara que tenha gravado, e tomara que ela vire muito polêmica mesmo, tá? E a partir de 2010, é para jogar no ventilador mesmo. E quem estava lá sabe a besteira que fez, sabe? Em 2010, o Brasil sai da IHF. E todo um movimento de crescente que veio, e que era a nossa referência e tudo, ali rachou, ali quebrou, e ali começou o buraco. Já era difícil ter as categorias de base, mas ali ficou tão frustrante que a gente passou uns 3 anos até, e aí quando a gente voltou para o circuito sul-americano, ou mais ou menos começou a espetar de novo, a gente já era o terceiro da América Latina, da América do Sul. A gente já estava para trás da Argentina e já estava para trás da Colômbia. A gente não era para trás deles. O Brasil era melhor que a Argentina, o Brasil era melhor, bem melhor que a Colômbia. Claro que, e a Colômbia está em primeiro lugar hoje. Mas a Colômbia veio fazendo um trabalhinho muito voltado ali, tem algumas quadras, pistas particulares, o que ajuda muito, não é só a iniciativa do Estado. Então, esse buraco, cara, a gente nunca mais recuperou. Então, a pergunta que eu faço é, eu acho que tem geração nova, sim. Eu vejo a molecadinha ali pelo Instagram treinando pesado, treinando bonito, fazendo uma preparação física de qualidade, se envolvendo em projetos de high school nos Estados Unidos, no Canadá, com bolsa para jogar hóquei inline, o que era uma coisa inimaginável. O lance é saber se a gente vai conseguir fazer essa base virar uma grande equipe nacional. E uma grande equipe nacional que recupere o prestígio internacional que a gente tinha, que era ser o melhor da América do Sul, pelo menos. Tá? Esse é o desafio. Então eu sou muito a favor de que a seleção brasileira daqui a 2 ou 3 anos recupere o topo da América do Sul. Mas é um desafio complicado. Entendo. Tem algumas perguntas aqui, deixa eu ver se tem um comentário. O Ozzy falou que foi o maior aprendizado neste PAN. Obrigado, Raposo, pela confiança e ensinamentos. Aí depois, quem mais mandou aqui? O Lucas Tenório. Este trabalho de renovação só no Sul e Sudeste. Aí tem algo parecido aqui também que fala que Nordeste, pós-pandemia, desanimou. Eu vejo muito isso que a galera fala, que o pós-pandemia foi desanimando a galera a voltar, talvez, né? E a gente surgiu na pandemia, né? Tava acabando a pandemia, a gente tava surgindo ali. No final, né? 2021. Foi 21. Tava no meio ainda. E aí, tava um pouco complicado ainda. É que assim, o nosso time, como já nasce perto do fim, né? Que só tem 40 para cima aqui, o subóbito, então já nasce com risco. Cara, só fazendo um adendo, ontem a gente estava olhando a lista da inscrição do Xande, né? Sim. Que a gente fez a clínica. Aí eu pintei assim, a gente tem um Excel, eu fui pintando assim para ver quem que era da Cisa, da Mantina e tal. Aí quando você numerou por idade, os 10 primeiros ali, 8 era cis. O mais velho era o Ranicho, o cara dos tacos aí, 50 anos. E aí vem baixando até os 30 e quem que era o mais novo? Coiote, né? 33, 32? 35, né? 31.
Não, Coyote. 33, 33. Se o Coyote estiver assistindo, é Coyote, não é Coyote. Eu acho que 32 ou 33. Depois do Coyote, pula para 28, eu. Ou seja, a média de... Nossa, já está quase na aposentadoria, tanto no rock quanto na CLT também. Então, a pergunta para vocês é o que vocês vão fazer com isso? A gente começou a fazer. A gente viu alguns times aí que não se renovaram e aí, tipo, tem essa dificuldade. E a gente já está pegando, assim, desde o ano passado, a gente já criou o projeto Kids, né? A partir dos 5 anos. Então, a gente faz toda sexta-feira a patinação iniciante com adultos e também Kids, ali das 7 às 8. Aí ficou o Guilherme na metade da quadra treinando os Kids e eu com os iniciantes de patinação. A gente nem toca em assunto de hockey naquele intervalo de horário ali. Depois das 8, aí vem a surpresinha. A gente mostra o taco para as crianças. Chega no adulto e fala, ó, isso aqui, ó, pega, dá uma barridinha com o taco. Aí vai tentando colocar a planta na pessoa, entendeu? Perfeito. E tá dando certo. Perfeito. Então, a gente conseguiu atrair bastante gente dessa forma. O das crianças me surpreendeu muito esse final de semana, porque estava com receio, assim, o Xande ia vir. O Xande decidiu de última hora que ia vir. Aí quando o Nando falou pra mim, eu falei assim, mas, cara, dia 12 é esse final de semana. O Xande é doido? Aí eu falei, caramba, nem com o Pepe nós fez isso. Com o Pepe a gente... Um adendo. Vou falar. Respondendo, o Xande é doido, tá? Ele disfarça bem, mas ele é doido. Ele chegou em mim e falou na sexta-feira, eu falei assim, pô, vamos fazer, cara. Eu já mais que deixar de tentar trazer o Xande de qualquer forma pra cá, meu. O cara é fantástico. Aí a gente correu uma semana, até arrumamos a quadra ainda. A quadra tinha 2 buracos lá, que o puck batia, voltava, ou o puck batia e ficava dentro do buraco. A gente lixou a quadra, passou massa e tal. E eu fiquei... Então uma salva de palmas para vocês que estão fazendo a coisa certa, estão chamando as crianças. A galera que está assistindo aí ajudou muito nisso aí. A galera de Assis aí, o pessoal botou a mão na massa. Aí eu fiquei meio... Eu nunca dei um treino de hóquei. Não, dei um treino só de hóquei para as crianças. Mas assim, tinha 4 crianças. Aí o Xande falou que ia vir. Falou assim, caramba, velho, agora é a oportunidade de mostrar para as crianças o hóquei, um técnico de seleção júnior, né? E eu fiquei meio ressabiado que, por exemplo, será que vai dar crianças? Porque a única coisa que eu fiz foi só dar o taco na mão delas e deixar elas brincar lá, deixar elas se matar lá. E eu, às vezes, ali meio que olhando, né? Aí eu cheguei nos pais e tentei, eu, Nando, a gente tentou colar essa ideia na cabeça dos pais. Ó, vocês precisam levar essas crianças lá. Não vai aparecer tão cedo um outro técnico aqui, de seleção, júnior, para ensinar essas crianças com a bagagem que o Xande tem, né? Tem que levar. E a gente levou 7 ou 8 só de Assis. Aí teve mais uma de Adamantina. Então, deu criançada, eu aprendi muito com o Xande, agora eu sei o que eu tenho que fazer com elas também, né? O Xande elogiou muito, eu fiquei muito feliz com isso, porque eu passo o treino numa sexta-feira, cara. Tô cansado, sabe? Assim, caramba, às vezes você chega lá, os caras perguntam, o que você tem? Eu falo assim, cara, eu só tô cansado. Tem que passar o treino pra criança. É o dia do happy hour, né? Os pais também estão cansados e se dedicam a levar o filho. E aí o gap foi também, pai, vamos colocar patins, vamos andar junto. Aí você treina aqui, o filho do lado ali, vamos tentar. Acabou levando. A gente tem alguns pais que põem a criança comigo e o pai vai treinar com o Nando, né? Então a gente acaba unindo as duas coisas ali. A criança brinca, o pai brinca e depois eles podem se recriar até junto, né? E aí o Xande falou assim, cara, parabéns pelo trabalho, porque eu achei que, no geral, ele falou que toda a nossa galera ia chegar aqui se deparando com uma galera bem iniciante. E ele disse que se surpreendeu até com as crianças que eu ensino. Então, tipo, para mim foi muito animador o que ele falou para mim e o que eu tô mais animado para dar essa continuidade com as crianças. Então, agora os pais bem animaram a comprar tacos para elas. Porque não tinha, a gente estava usando os protótipos do Hanish aí, que é os tacos de madeira com a blade de nylon. As crianças usam esses tacos, a gente tem bastante taco aqui para emprestar. Aí agora os pais animaram de comprar os tacos para elas. Então, demais. Agora, até os pais estão gostando da ideia, estão incentivando os filhos, vão atrás de equipamento e eu vou conseguir melhorar o treinamento para elas. Porque, assim, tem uma grande diferença de usar um taco que pesa 1 kg de madeira
para pegar um taco de 500, 400 gramas para elas. Né? Sem falar nas crianças que na clínica estavam carregando o taco, sobrava quase 1 metro para cima, tentando carregar o taco. A gente o não taco tinha taco. dava 2 da criança. A gente não tinha o taco para de criança. É que a gente tem crianças de 6, 7 anos jogando. A minha filha, inclusive, está também no meio. Eu só não levei ela para a clínica porque ela ficou com meus pais. Eu falei assim, melhor não. E ela é uma das que mais chora no meio ali. Ela falou assim, vai dar trabalho. Aí depois eu ensino ela. O ensinamento ficou, depois eu repasso para ela. Mas eu tenho uma criança de 6 que está no meio. E as outras crianças de 7, 8, aí vai até 10, 11, 12, 13 com a Isadora, que é a mais nova, uma das mais novas. Então, e os tacos tudo maior que elas. Então, elas precisam de equipamento adequado. Aí eu vou conseguir passar umas coisas melhores para elas. E vai ser legal, a gente precisa inovar assim também. Agora, vocês estão fazendo certinho, criando as soluções que vocês podem criar. Podem ficar tranquilos em relação a gente não está dando a melhor estrutura, né? Vocês estão dando o melhor que está ao alcance de vocês. E é esse o jogo. O Brasil é a mesma coisa. A gente vai chegar... A gente tem uma coisa boa nossa aqui, é que nem tem o Ranish, que ajuda a gente pra caramba fazendo isso daí. O Ney, que também ajuda a consertar patins, arrumar patins, fazer patins, equipamento. Então, tipo assim, a gente pegou na sexta-feira, montamos uma comissão para a clínica, vamos fazer a operação tapa-buraco, vamos lá. Então, tipo assim, cara, e o Xande falou, vontade é o que eu mais vi aqui, tá ligado? Porque, tipo assim, muita gente tem dinheiro para ter e não dá valor em nada, tá ligado? E aqui é muito difícil, a gente tá muito longe de um centro, que onde, assim, pô, daqui em São Paulo é 430 km, né? Então, tipo, é muito longe. E aí a gente tá ralando pra caramba. E o que você falou, e até agradeço também, assim, porque a gente tá tentando fazer o marketing, tá tentando fazer isso, porque a gente viu que o esporte precisa, assim, o hockey. E eu falo pra todo mundo, cara, se vocês tiverem com vontade de fazer isso no time de vocês, pode me procurar que eu ajudo, eu não falo, não cobro nada, não, eu super ajudo vocês. É uma iniciativa legal. E vocês têm muita sinergia, parece bastante a história de Sinop. Eu cheguei em Sinop achando que, cara, vamos ver aí o que tem. E tinha uma equipe de hóquei lá. Os caras legais, jogando bem, e jogavam com a galera do Mato Grosso do Sul, com a galera do Chico lá, e aí, pô, Pedro, o que a gente faz? E eu conversei com ele, falei, cara, é a criançada. O que vocês têm aí seus 10 jogadores, e se vocês quiserem que o Sinop continue, é criança. E hoje eles têm um trabalho muito legal. Eles estão numa escola, tem 20, 30 crianças, estão patinando, brincando. Taco de madeira, taco de plástico, o que quer que seja, é o que tem e é o que dá para fazer, e tá ótimo. Tá ótimo o que esse trabalho que vocês estão fazendo. O Odinei é o goleiro lá de Sinop. Ele é um dos cabeças que dá o treino para a criançada, fazendo brincadeiras. Eu queria fazer 2 referências aqui, ó, que o pessoal colocou. O Vicentini, Rodrigo Arroz Vicentini. Esse é o goleiro que fez o passe pro Golden Goal ali da nossa final mundial. O Babi falou, pô, hoje tem Mundial Master, tem campeonato de veteranos, tem Legends, tem um monte de iniciativa legal. Eu tenho muita vontade de jogar esse Mundial Master. Muita vontade. Porque são os mesmos caras que estavam lá no primeiro Mundial que eu joguei, né? Então, um dia eu ainda vou conseguir. Eu acho que eu ainda tenho físico para jogar ali por pelo menos mais uns 5 anos. Consigo. Então, é muito legal. Tem essa oportunidade dos Masters aí. E o Ozzy fez a pergunta, fazendo um comparativo com o rugby. Vocês viram essa? Viu aqui. Vamos achar ela. Ele perguntou aqui como você relaciona o hockey e o rugby, outra paixão sua. Tá, o hockey me ajudou muito, porque o hockey é um esporte extremamente técnico. São anos para você aprender a patinar o suficiente para jogar hockey, e aí ainda tem o taco, e tem o puck, e você fazer tudo isso. Então é um esporte que exige muito da coordenação motora fina. E você misturar a coordenação motora fina com potência, força, é muito complexo, né? Uma coisa é você estar relaxado jogando sinuca, aí é a finesse da finesse.
Uma outra coisa é você estar patinando, com um taco batendo no teu pulso e um jogador te empurrando, e você conseguir ajeitar a mão direitinho para colocar o puck pim, lá naquele lugarzinho que o goleiro não está conseguindo fechar. Quando eu fui jogar rugby, o manejo da bola e a corrida ficou tudo muito simples. Tecnicamente, eu alcancei os pré-requisitos do rugby muito rápido. Então, isso foi uma grande vantagem que o hockey me deu. Ter essa capacidade de trabalhar a coordenação fina. Então, rapidamente, eu já estava tendo um bom passe de rugby, fazendo um bom tackle, tendo uma boa corrida, um bom chute, inclusive. Que é saber treinar, né? Quanto mais você treina, mais você sabe treinar. E o contato físico também ajuda. Aquela coisa de que quando vai trombar, você já está com o corpo firme. Tanto que o meu clube de rugby eu também fundei. E engraçado porque, coincidentemente, é da mesma cor que o No Limits. E juro que eu não tive nenhuma influência na escolha da cor. O time escolheu. E aí eu abracei, né? Você vê meu time, você vê o uniforme do meu time de rugby, vê o uniforme do No Limits e fala, não acredito. É exatamente a mesma cor, tá? Azul royal, branco e preto. Coincidência. E então, começou todo mundo muito cru no rugby. E eu era o treinador do time por causa da faculdade de educação física. Então, meio que eu destrinchei o esporte e comecei a dar treino. Só que eu tinha uma vantagem no contato. Eu sabia preparar o meu corpo para o contato. Então, mesmo sendo leve e relativamente pequeno para o rugby, eu peso 78 quilos e tenho 1,78 m. Para o rugby, sou um jogador baixo até, tá? E leve. Mas eu conseguia ter um impacto bom porque eu tinha essa postura. Agora, o rugby dói mais. O rugby, por incrível que pareça, dói bem mais que o hockey. Joga sem a proteção, né, por cima. Pelado, cara, é só na pele mesmo. E às vezes usa um capacetinho, mas você tem que derrubar. Às vezes vem um cara de 110 quilos, 130 quilos correndo na tua frente, e ou você derruba ele com a bola, ou ele vai fazer o try lá. Não dói. E antes do hockey, você tinha praticado algum esporte que te ajudou também a entender um pouco melhor o hockey? Ou depois que do hockey você começou a praticar um esporte que acabou mudando tua visão dentro do hockey também? É legal esse comparativo de esportes, né? Um esporte sempre pode ajudar o outro. Tecnicamente, eu andei de skate. Eu andei um tempo legal de skate, sabia fazer algumas coisas. Então, acho que o fato do deslizar, o skate me ajudou um pouco no hockey, sim. Agora, eu dou muita ênfase, tanto no mundo corporativo quanto no mundo esportivo, a um negócio que o mundo esportivo chama de força mental, né? O mentally tough, o durão mentalmente, né? E o mundo corporativo chama de controle emocional e inteligência emocional. São coisas muito parecidas. Uma final de campeonato ou um grande contrato, uma grande concorrência, geram uma série de descargas químicas que deixa você pensando diferente, e aquilo pode atrapalhar ou melhorar a sua performance. Ou seja, quando a adrenalina está bombando, porque você quer fechar aquele negócio, ou porque você quer ganhar aquele campeonato, você vai estar diferente. Ponto. Você não vai estar igual quando está tranquilo, tá? E esse diferente, você pode aproveitar essa química diferente para melhorar a sua performance. Só que isso não é fácil de fazer. Você tem que treinar essa parada, né? Treinar, estar sob pressão e conseguir se controlar. Tem algumas técnicas de respiração, de alinhamento de ideias, de pensamento, de movimentos que você pode fazer, etc. E eu levo bastante isso nas minhas mentorias e consultorias corporativas. Levo essas técnicas. Agora, o que me trouxe essa capacidade da mentalidade mais forte, da emoção mais forte, foi o paraquedismo. Porque o paraquedismo dá medo para caramba, tá? Para não falar mais palavrão. Dá muito medo. Sempre. Eu lembro do medo que eu tive quando eu tinha 7 anos de idade, quando eu fiz meu primeiro salto, e eu lembro do medo quando eu tinha mais um sobrinho, um outro excelente jogador de rugby. Eu sou casado com uma argentina e meus sobrinhos todos jogam rugby e jogam muito bem, eu sou fã deles. E esse é o Simone. Um abraço, Simone.
Então, sim, Agus, o paraquedismo me preparou para isso. Eu lembro muito bem, em alguns campeonatos, que eu estava extremamente nervoso, e eu parei para pensar e me veio a seguinte ideia na cabeça. Pô, eu já tinha feito curso de paraquedismo, já era paraquedista, e a ideia que veio foi a seguinte: quando eu salto de paraquedas, se eu fizer cagada, eu posso morrer. Eu estou indo para a final do campeonato. Se eu fizer muita cagada, o pior que pode acontecer é eu perder o jogo. Então tá tudo bem. Então eu vou entrar e vou me divertir. Até porque eu percebi que no paraquedismo, quando você está tenso, dá tudo errado. E no esporte também. Então eu treinei muito no paraquedismo, consegui, sob pressão, ficar relaxado. Sob o medo, consegui relaxar e pensar e fazer as coisas de maneira relaxada. E aí eu transferi isso para o hóquei. E eu conseguia, em alguns momentos, contaminar a minha equipe com isso. Eu acho que por isso que eu fui capitão da seleção brasileira por um tempo legal, fui o capitão do meu time, e consegui, às vezes com alguma coisa, mudar um pouco o padrão de pensamento da galera. Porque você saca no olho do cara quem está nervoso ou não. Você percebe no movimento do goleiro, que você conhece, que é teu amigo, que você vê treinando todo dia, se ele está com o cu na mão ou não. E como que aquilo está influenciando na performance. E aí era fazer uma piada, dar uma relaxada, zoar, dar um apoio. Então eu conseguia, além de trabalhar isso em mim, contaminar um pouco a galera com essa estabilidade emocional. E isso o paraquedismo trouxe. Então eu recomendo para todo mundo: saltem de paraquedas para aprender a lidar com o medo. Não é perder o medo. Mandela fala muito sobre isso. O medo sempre está lá, o negócio é o que você faz com ele. Perder o medo é burrice. Mas utilizar o medo para melhorar a sua performance. O medo é bom ter medo, que você cria um respeito para certas situações, né? Então isso é bom. E assim, Exatamente. nesse momento de adrenalina, de campeonato, alguma coisa assim, algum jogo, cara, tem gente que cresce e tem gente que some. Aí também tem que ter essa visão de... Você viu que o cara começou a se perder muito além do que ele... Você fala, esse cara é muito capaz a mais do que isso, você tem que chegar no cara e tentar resgatar ele. Que se perder também ali, totalmente, é difícil voltar. Tem. Agora, lembra que a gente comentou o aprender a ganhar? Tem a ver muito com isso, né? A hora que a coisa pega, que o bicho pega, o que você faz? Isso é aprender a ganhar. Isso é treinável. O que a gente tem que entender é que essa habilidade de lidar com a pressão é treinável. É muito difícil treinar isso, tá? Mas ela é treinável. Ela é treinável. Ou seja, a quinta, sexta, sétima final que você vai jogar, você já entra com uma postura diferente. E você pode acompanhar, tem muitos atletas que dá para acompanhar a carreira e você vê que ele já é um monstro tecnicamente, fisicamente, etc. Só que ele ainda espreme sob pressão. Temos uns casos bons aí no futebol, né? Para apresentar, ainda mais o brasileiro, que não é um cara muito ligado nessa história de estabilidade emocional, né? Então, por aí a história vai longe. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Eu não vi. Tem do paraquedismo. Vamos ver se tem mais pergunta aí. Eu acho que não tem mais pergunta aqui na live, não. Se alguém tiver pergunta, pode ir mandando aí. Eu queria falar aqui sobre futuro, né? O que você vê de futuro para o hóquei do Brasil? Qual o caminho que o hóquei pode tomar aqui no Brasil? Se é, de repente, aumentar, para tentar aumentar as equipes também, para atrair essas equipes a participarem de campeonatos brasileiros. E o que também teve agora aí na live, falando que é só Sudeste, né? E como que poderia fazer o pessoal de cima começar a gostar e buscar eles, incentivar também? Excelente pergunta, né? Falar sobre o que a gente pode esperar do futuro da modalidade. Então, olha só, Gustavo Saqueto, meu cunhado querido, casado com a minha irmã, falando de falta de preparo psicológico, tirou a Simone Biles. A Simone Biles teve um burnout na Olimpíada. Ela era a melhor tecnicamente. É difícil, cara.
é difícil. Você vê alguém que pode ser, assim, o auge da carreira, talvez ela já tinha alcançado muito resultado antes, né? Você vê, esse é um termo que eu adoro discutir, adoro falar. E ela não aguentou a pressão. A Simone Biles não aguentou. Então, é treinável, mas é um desafio gigantesco. E é desafiante porque é muito difícil você simular num ambiente controlado a pressão. Você não treina a pressão no treino. É só na hora que a coisa é para valer. Então, reproduzir isso num cenário controlável é muito difícil. E às vezes os outros acham que pressão está ligada à quantidade de pessoas também. Não, às vezes você pode estar sem torcida, mas a pressão psicológica ela surge de outra forma. De outra forma. E é muito pessoal, e você tem que ter muito autoconhecimento e ir trabalhando isso no dia a dia. Mas é muito legal. Desenvolver isso e se apaixonar por esse processo é muito legal. Porque depois você pode aplicar ele em qualquer lugar. Na carreira, na vida familiar, porque toda hora tem pressão, entendeu? Imagina na pandemia, por exemplo, com 2 crianças cheias de energia em casa e tendo que fazer aula online e sem trabalho, porque todos os trabalhos que eu fazia eram presenciais, uma loucura total, mas, cara, é ali a pressão do dia a dia. Mas vamos lá, retomando ao futuro, né? Posso dar uma dica? Leiam sobre estoicismo, é bom. Estoicismo, eu acompanho algumas coisas, né? Epicteto, Sócrates, eles... Meditações, Marcos Aurélio também, tem um perfil de um cara bacana que manda alguns insights, e é muito atual, né, cara? O que esses caras falavam lá na Grécia Antiga é extremamente atual, você aplica hoje e é demais. É demais. Os estoicos realmente concluíram coisas muito legais. Muito legais. Então vamos lá, futuro do hóquei no Brasil. Uma coisa a gente já falou, né? Conseguir trazer de volta o prestígio na América do Sul. A gente é referência, a gente é respeitado pra caramba, tá? Na América do Sul inteira, mas a gente não é mais o melhor. Então, recuperar isso, então é o trabalho de conseguir construir uma grande seleção de novo. Não é fácil unir as cabeças nessa missão, porque a seleção é difícil, cara. Cada um quer fazer uma coisa. E a gente brincava que chegou uma época que a gente não tinha uma seleção, a gente tinha um time nacional, e que a gente jogou tantos mundiais juntos, né? Tinham ali 10 atletas, cara, que eram quase sempre os mesmos 10. E chamavam a gente de panelinha, chamavam do que fosse. Mas a gente treinava demais. Tá? E a gente trazia nego e falava, vamos lá, vamos ver se você aguenta. E era difícil aguentar, porque era um ritmo meio alucinante. E ainda tinha galera que era de fora. Enfim, recuperar o prestígio da seleção brasileira. Tá? E a outra coisa, e que eu sempre tive esse impulso, né? É fazer a iniciativa privada tomar a rédea. Existe uma oportunidade aberta, tá? Quem beliscou essa oportunidade foi a Liga Brasileira de Hóquei. Infelizmente, ela colapsou financeiramente. Posso passar uma live inteira falando sobre ela aqui. Mas essa oportunidade continua aberta. O Brasil, hóquei brasileiro, tem que parar de depender do Estado para fazer torneio, para mandar jogador para fora. E está claro aí, a iniciativa que o Xande está conseguindo com as bolsas de estudo, eu acho que é uma iniciativa 100% dele, que parou de tentar achar os caminhos pela confederação e o que quer que seja, arregaçou a manga e fez os próprios contatos internacionais e trilhou. O brasileiro acha que isso é função do Estado. Não é, tá? Fazer um bom campeonato privado pode revolucionar de novo o hóquei no Brasil. Então, um grupo de gestores esportivos que queira arregaçar a manga e falar, eu vou fazer isso aqui acontecer, vai conseguir. Vai conseguir porque a confederação não consegue. A confederação
faz. E pode vir conversar comigo quando quiser. A confederação tem dinheiro, a confederação recebe mensalidade dos atletas e não faz nada, faz o mínimo necessário. Tá? Quem vai ter uma visão mercadológica do esporte é a iniciativa privada, e tem que ter. Nos Estados Unidos, qualquer modalidade esportiva, ela se torna muito popular porque alguém vê o esporte como uma oportunidade de fazer negócio, de ganhar dinheiro. Então, ter uma liga privada que tenha objetivos de lucro, e aí vai lançar mão. E os próprios clubes também. Eu tenho muito orgulho de que o No Limits tem, e sempre foi, e sempre terá, um nome independente de qualquer outro órgão, de qualquer outra instituição. A gente não é o Campinas Hockey Clube, tá? A gente não é o Palmeiras, a gente não é a Ponte Preta, a gente é e sempre foi o No Limits. A identidade sempre foi nossa. Só por isso que o No Limits existe até hoje. Porque a gente saiu da Ponte Preta, a gente saiu da Ípica Barão, as coisas vão acontecendo. Então você tem que ter uma identidade privada sua, entendeu? Então eu acredito, eu boto muita fé, que a hora que tiver alguém que olhe para o Brasil e fale, peraí, tem o Interwars, tem a NART, tem os campeonatos europeus e o brasileiro. Tem aqui sei lá, o nome que for dado à instituição do campeonato privado do Brasil. Tem uma oportunidade gigante aí para ser aproveitada. E tem YouTube para transmitir. Antigamente, o patrocinador falava, mas isso aí passa aonde? Eu falei, não passa na TV, né? Então não dá. Cara, e aí também é um trabalho do Pepe também, que ele anda fazendo um trabalho bem da hora, meu. O Pepe tá fazendo um trabalho... Quem? O Tecchio? O Pepe Cheves, do Big Hockey Brasil. Pois é, rapaz, me chamou a atenção. Sabe que eu não tenho detalhes, mas eu gosto do que está acontecendo ali. Agora, Big Hockey Brasil, quando é que Big Hockey Brasil vai fazer um campeonato? Ele está focado mais assim na divulgação do esporte e tal, né? Que aí legal. Por exemplo, a gente aqui, ele foi um cara que incentivou a gente. A gente tava, nem um mês de hockey, ele veio aqui conhecer a gente e a gente tava com os tacos que... Era aqueles tacos... Só eu e você tinha taco. Tava até com aqueles tacos que tava quebrando as pontas já. Tinha aqueles tacos. Os tacos de street hockey. Street hockey. Tava ressecado, tava tudo quebrando. Aí o Pepe veio aqui, ele ajudou a gente, assim, ajudou assim, mostrou o hockey de verdade pra gente, foi onde a gente falou, cara, vamos tocar esse negócio pra frente. E aí tem o Bruno Biondo também, que é aqui de Assis, que é um cara que, tipo, ele joga no Pé Vermelho de Londrina e ele tá morando em Londrina, né? E o Bruno, cara, ele veio aqui, ajudou muita gente, ajuda até hoje. Então, assim, isso daí também é outro incentivo que a gente teve. Eu acho que todo time que tem um incentivo consegue desenvolver um pouco. E assim, abrir também, Mulheres do Hockey, estão fazendo um marketing para as meninas, acho legal também isso daí, outro canal faz um negócio legal. E outras equipes eu estou vendo que começaram a trabalhar o marketing também. Nossa, peraí, olha só. Tem uns textos aqui, ó. Aí, legal, entramos na polêmica. A Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação, faz 20 anos que vocês fazem isso atrapalha a modalidade, é um desserviço proibir atleta de jogar qualquer coisa. É incrível a incompetência do órgão que recebe dinheiro do governo e do atleta para promover a modalidade, proibir o atleta de jogar qualquer coisa que seja. É ridículo. Foi ridículo, é ridículo e sempre será ridículo. É um absurdo. Abertos, né, que não são confederados ou outros esportes também? Campeonatos abertos. É isso. Sempre foi, era assim, ó. Tinha CBHP. Aí apareceu a CBDG. CBHG. CBDG não. CBDG é de hoje. Aí apareceu a CBHG. Aí vem a CBHP e fala assim, se você jogar CBDG, você tá cortado. Você não vai pro Pan-Americano. Aqui para vocês, eu não vou pro Pan-Americano, então. Seus ridículos. Porque quem vai jogar IHF era CBDG. Não era CBHP. Porque a CBHP não conseguiu. Aí tem uma outra... Isso acontece até hoje, peraí. Federal Hockey, a galera lá de Brasília, colocando, parece que
no 1º de janeiro, lançou um ofício proibindo os atletas de participar de campeonatos não oficiais. Eles fizeram isso de novo, porque na Liga eles fizeram também. Deram 2 tiros nos pés. Falaram, vai soltar isso. A CBHP vai soltar um ofício falando que quem jogar tá cortado, tá fora, é proibido. Falei, se fizer isso, vai promover a Liga. E fizeram, cara. É um absurdo. É de dar risada. Fazer isso com a modalidade, ou seja, tem uma galera lá no Nordeste, e aí vai juntar com a galera de Brasília e vai jogar, tá? E a galera chama seus amigos para essa live agora, pode chamar todo mundo, tá? Tomara que chegue um processo na minha casa um dia falando, você falou mal da CBHP, venha se retratar e tudo mais, porque aí a gente vai pro pau. Porque é um absurdo. A galera do Nordeste conhece a galera de Brasília, que conhece a galera lá Cara, a Liga apareceu uns times que, nossa, eu nem imaginava. Aí junta com o Sinop e vai fazer um torneio. Aí a CBHP vai falar que é proibido. Quer matar o hóquei no Brasil, né? Só pode jogar em São Paulo, então. É um absurdo. É de uma limitação e faz 30 anos que os caras fazem isso. E continuam. Eu não sei se você já citou ali o Nordeste, você deve ter uma visão dessa também, você também no mundo empresarial, você deve entender. É assim, a gente mora no interior. Cara, para a gente chegar a São Paulo é muito difícil. Para a gente pagar para estar no torneio lá é muito difícil. Para a gente conseguir comprar um taco é muito difícil. Então, tipo assim, eu sou a favor, assim, cara, se apoiar, todo mundo. Quer fazer ligas diferentes? Faz. E vamos fazer um negócio junto, mas não precisa pôr nome. Eu mesmo faço muita coisa e às vezes eu prefiro nem colocar nome, sabe? Eu gosto disso. Que nem o cara colocou aqui que praticar, que ele falou que queria um novo Patos no Nordeste, né? Ele falou assim que para entrar em escola é difícil, a gente não ter associação, essas coisas. E eu acho assim, falta um pouco também de passagem de conhecimento para a galera, tipo assim, dá para ter uma associação sim. A gente consegue, a gente só tem que buscar pessoas dispostas a ajudar a gente a entender como que a gente cria uma associação. No caso, eu tive muita, assim, conversa já com várias pessoas, o Will, o Ozzy, várias pessoas de vários lugares que ajudam a gente a entender um pouco mais desse lado burocrático do esporte. Porque o esporte não é só quadro de esporte, ele sobrevive no extra-quadro também. Principalmente. Então, assim, eu acho que se essa live pode servir para alguma coisa que está vendo e algo a mais, é realmente provocar isso de novo. Desafiem o sistema, desafiemos o sistema. Vão, formem. Eu ajudo, eu vivi isso, eu organizei campeonato, eu fui presidente da Liga Brasileira de Hóquei, encontro, sei, uma série de iniciativas e possibilidades de fazer as coisas. Temos que fazer, temos que trazer o hóquei para essa iniciativa privada, porque é impressionante o que eu estou lendo aqui, que a federação escreveu, ofício 1 de 2023, por favor, condenem e derrubem esse ofício, deem uma banana para esse ofício, ou seja, já que você está me proibindo, aí é sim que eu vou fazer, tá? Por quê? Não porque é uma questão de filho rebelde, etc. Não, é porque é isso que o esporte precisa. O esporte precisa de liberdade. Liberdade, não pode abrir mão disso nunca. E quando um ofício 1 de 2023 da CBHP, nessas alturas do campeonato, tenta coibir, inibir ou proibir qualquer atleta de fazer qualquer coisa, é inimaginável, cara. Tudo é mais difícil no Brasil e o Estado ainda joga contra? Pelo amor de Deus. Aí é botar a faca no dente e falar, você vai proibir, então agora é que eu vou fazer. Organizem. Sabe o que vocês têm a perder? Sabe o que a gente tem a perder? Eu perdi 2 pan-americanos. Ficar na Vila Olímpica e fazer isso, fazer aquilo. Perdi 2. Tá? Fora campeonatos mundiais que eu não fui por causa disso. Não perdi nada. Porque eu não abri mão da minha liberdade. Então, assim, não dá para entender. Não dá para entender. Tá? Se isso aconteceu esse ano, formem, se organizem. Hoje tem internet, tem YouTube, tem Instagram, tem tudo. Junta uma galera
que é capaz, que tem maturidade, não é os velhos, os maduros. Pega os maduros e, ó, manda fazer. Organiza o primeiro torneio, vocês vão ver, o primeiro Open de Assis. Cara, a galera vai, se diverte, e vocês vão achar ajuda onde vocês menos imaginam. E a hora que vier um ofício da CBHP, eu falei, conseguimos um ofício, que legal, eles querem proibir a gente. Aí mostra para todo mundo, pessoal, estão tentando proibir a gente, vamos fazer mais. Não pode proibir, gente. É um absurdo. Aqui a gente tem intenção de crescer e nós causa também. Causa, vamos causar. E ó, para causar eu causo junto, tá? Conta comigo. Eu vim do futebol, né? Assim, eu joguei fora, tal. Eu vi o que acontece dentro do. Eu joguei na Chapecoense, eu vi ali dentro o que acontece. Que legal. Foi o que às vezes faz perder a paixão pelo esporte, certas coisas ali dentro da parte mais de, como se fala, de política, né? De organização. É complicado. Na época que eu vim embora, eu vim por causa de problemas de organização, cara. Não foi nem técnico, foi organização. Falta Olha aí, de salários. Cara, o futebol, dá para contar nos dedos os clubes que fecham as contas no azul no futebol brasileiro atualmente. E gira não é falta de dinheiro, né? Então, mas é isso, tem que sair da iniciativa do Estado, tem que ter liberdade, tem que fazer, não é querer politizar a live, não, é a coisa como acontece, como dá certo, tem que meter a cara e fazer acontecer. Olha só, faz a live, ó, vamos fazer lives para promover as outras regiões. Olha a galera aparecendo aqui, ó, onde tem rock em Natal. O Récio, não sei, cara, mas vocês sai procurando aí, a gente que vai achar. Aproveitando nesse ponto aí, o ano passado eu estava fazendo mapeando onde tem hóquei no Brasil, então estava soltando nas stories, pegando todos os times do Brasil, local que treina, se na cidade tem mais de um local, a gente informava. Eu vou começar a divulgar esse mapa e depois manda mensagem para mim, Récio, aqui no nosso perfil, que aí eu vou tentar mandar para você o mapa do hóquei no Brasil, que a gente precisa terminar de montar ele ainda. E tem uma mensagem para você, Raposo, aí, do Lucas Tenório. Pois é. O Raposo deve lembrar de ter a quadra em Salvador. Luto pelo esporte há muito tempo, mas aqui só ladeira abaixo. Só o treino de hoje e o restante só pelo WhatsApp. Ele falou que só ele tem. Cara. Então, a gente deve ter se conhecido na Liga Brasileira. Lucas, igual você tem mais alguém, cara. Liga, começa por ele. Ou seja, quando a gente começou, o hóquei não existia. Não é que, né, não existia no Brasil. Aliás, não existia no mundo. Mas igual eu, tinha o Felipe Passarini. E igual eu e o Felipe, tinha o Daniel e o Ricardo, que são os 4 fundadores do No Limits. E junto com a gente tinha uma galera que patinava. E aí a gente fez o No Limits. Sem saber. Assim, não, a meta onde eu quero chegar. Não. Vai juntando. Junta aqui, dá o braço aqui, ó. Dá o braço aqui, igual você tem alguém. Acha primeiro essa pessoa. O Guilherme achou o Nando. Se acharam aí. Então, deram o braço. Pô, vamos fazer acontecer. O que dá pra gente fazer? Pô, dá pra gente fazer live. E vai chamando a galera. Vai contribuindo. De repente, marca ali reuniões online para falar sobre o esporte e organizar o primeiro torneio tal. Tem bênção da confederação, não tem, pouco importa. Liga para mim, eu falo, eu vou falar com tal sujeito, ele vai de árbitro aí para vocês. E o outro vai de mesário. Pronto. Um árbitro e um mesário, vocês pagam a passagem para eles, alimentação e hospedagem, os caras vão. Tem uns caras muito brother, cara. Tem uns caras muito legais. Muito legais. Eu faço questão. Isso daí que você tá falando, faço questão. Hora, assim, cara, a gente conheceu muito cara, 10. O Will, que joga também na seleção veterana, né? O Wilson. O Muller. Cara, o Will veio de São Paulo, passou aqui conhecer a gente, fizemos uma amizade boa com ele. Tem o Pepe que veio aqui, o Xande veio agora, tipo, um cara fantástico, tipo, o nível do Xande pra gente é um cara fora da curva pra gente.
A gente tem um apoio também que eu gosto de destacar muito, que é o Washington, cara, o treinador do Pé Vermelho, cara. Assim, eu acho que é o cara que, assim, mais próximo da gente, é o cara que mais tem conhecimento para passar para a gente, está ajudando demais nosso time. Não só nosso time, tem mais 3 times que ele ajuda, né? Que é o Adamantina, que está bem longe dele, por sinal, mas ele ajuda. E também o time de Presidente Prudente, que está voltando a treinar e tal, e tem apoio também. Os times aqui estão bem unidos, sabe, aqui no interior. Isso é muito bom. Olha só, estamos recebendo mensagem aqui de gente do o Récio, do Piauí, cara. O Brasil é um país continental, gigantesco, mas dá para fazer alguma coisa, tá? Sempre dá para fazer alguma coisa. E quem começa a fazer alguma coisa vai pedir apoio e vai achar. Vai achar. Sabe por quê? A gente é fã de vocês. A gente que jogou rock, que fez uma história, que viu, blá, 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 a gente olha para vocês e a gente é fã. Primeiro porque a gente se identifica. Eu me identifico com vocês. Quando eu comecei não existia. Mas juntei com um amigo, que juntou com o outro, que gostamos, conhecemos uns caras de São Paulo, e que vai, de repente tinha alguma coisa, tá? E de repente apareceu um campeonato mundial. Porra, que legal. E aí, a gente foi para os campeonatos mundiais, e chegou num nível de maturidade que a gente já jogava hóquei, entendeu? A gente não era os malucos ali, incompetentes, totais. A gente tinha respeito. A gente batia de frente, ganhava de Inglaterra, de Austrália, de Nova Zelândia, de Hungria, de Croácia. A gente fazia jogo duro com a Áustria. Então a gente ganhou, a gente fazia golaço na Suécia. O gol mais louco que eu já fiz na vida foi contra a Suécia. Os caras lembraram desse gol por anos depois ainda. E os caras eram fãs do Brasil. Sabe por quê? Porque eles não imaginavam que o Brasil podia ter hóquei. E de repente, eu lembro, olha que louco, tava eu e o Diego Araújo de São Paulo, Guarulhos, foi um dos grandes atletas que o No Limits teve, puta jogador de seleção, foi para Espanha, foi para Alemanha, foi para o Canadá. Cara, joga hóquei no gelo em excelência, joga hóquei inline em excelência, um cara muito fera. Tava eu e o Diego andando na Finlândia, fora da quadra, tá? Tinha algum time treinando e a gente saiu do vestiário ali, tinha treinado, tava ali dando aquele rolê, né? Bacana, porque o Mundial tem 2 tesões, um é jogar e o outro é convivência, e ver os jogos, os outros caras. E aí, o Diego, que é mais ligado em NHL que eu não consigo acompanhar muito, ele me deu uma cutucada assim, ó, falou, olha quem tá vindo na nossa direção. Era um jogador profissional da NHL, um finlandês. Não me lembro o nome dele. Falei, quem que é, cara? Ele falou, não sei quem, é fulano. Joga acho que era no Dallas Stars. Falei, cara, não conheço ele. Bro, vamos falar com ele? Vamos conversar com ele? E a gente meio que tremeu na base, brother. A gente falou, vamos ou não vamos, né? Ficamos com vergonha de falar com o cara. O cara profissional da NHL. Ali, andando de chinelo, e a gente, no caminho de cruzar com ele assim, ó, vai bater o ombro. E a gente decidiu que a gente não ia falar com ele porque a gente não tinha coragem. E aí o cara olhou no nosso olho assim, ó, olhou na nossa roupa, botou a mão, fez assim com a mão, e aí a gente parou, ficou com aquela cara de besta, e falou, o que é? Brasil? Vocês são do Brasil? Primeiro que o cara já achou que a gente era alienígena de ter um brasileiro na Finlândia. A gente falou, sim, somos brasileiros. Aí o cara falou, e o que vocês estão fazendo aqui, na Finlândia? Porque era uma cidade, não era Helsinki, a capital, né? Lá em Helsinki você vai ver um outro brasileiro fazendo turismo. Mas em Kuopio, uma cidade que é quase Polo Norte, o cara falou, o que vocês são brasileiros, o que vocês estão fazendo aqui? A gente falou, a gente veio jogar o campeonato de hóquei. O cara falou, no Brasil tem hóquei? A gente falou, é. Cara, não acredito. É sério. O cara ficou entusiasmado, abriu um sorriso. Falou, cara, que legal, cara. Pô, como é que faz? Aí ele começou a perguntar umas coisas, tipo pergunta de fã. Pô, como é que é? E vocês têm seleção, vocês estão aqui da seleção, e tem liga, tem campeonato, vocês têm equipamento, tudo.
Eu falei, tipo isso mesmo, Gustavo. Tipo Jamaica abaixo de zero. E o cara ficou nosso fã, entendeu? Depois a gente encontrou ele de novo, ele, e aí, Brasil, uhul, vamos lá, vou torcer para vocês. O cara vinha torcer pra gente, vibrava nos nossos jogos. Isso aconteceu com outros jogadores também. Pô, Brasil, que legal, cara, é muito foda ver vocês jogando, e não sei o quê, e papapá. E quando a gente falava das nossas condições, os caras não acreditavam mais ainda, né? Era mais difícil. Então a gente é fã de vocês, de Assis, que estão fazendo alguma coisa, entendeu? Então continuem, cara, continuem, porque muita coisa boa pode acontecer. Eu me empolgo, né? Vamos ver se sai alguma coisa. Tem promessas aí para esse ano já. Esse ano a gente, eu acho que... Sai. Esse ano a gente está querendo fazer. Sai. E assim, se precisarem de apoio, contem comigo, tá? Pô, dica, que vai por aqui, vai por ali, precisamos de alguém para apitar. A gente pega o telefone, faz meia dúzia de contato, consegue o árbitro. Precisamos de um mesário, conseguimos um mesário. A galera vai, a galera ajuda vocês. Não, a gente viu que tem bastante gente dentro do hockey, assim, muito disposto. Até quando você estava falando, né? Até o ano passado que a gente começou a falar sobre fazer a live e tal. Aí o Ozzy falou com você pra gente, eu falei, cara, como que a gente vai trocar ideia com um maluco desse? Aí achei o Raposo no LinkedIn, meia hora para ler as qualidades do cara. Eu falei, porra! Printei um pouquinho, falei, ferrou. E assim, aí ontem a gente teve um bate-papo, trocamos uma ideia. E, cara, você é um cara fantástico, mano. A gente se surpreendeu, assim, por toda a tua história, trajetória aí, e o jeito de você lidar, assim, atenção pra gente. Cara, a gente aqui somos uns caras, assim, que tá tentando iniciar um negócio e a gente tá feliz, assim, de ter feito a live com você, porque a gente vê que, tipo, a gente tá falando com caras que tem história e a gente não tem o que contar, a gente só conta piada mesmo. Aqui a gente é ruim de rock e bom de resenha, né? E a única diferença do inline e do ice que a gente conhece joga no inline e depois o ice é o que desce pra dentro aqui, ó. Só o gelo pra dentro depois do jogo. É a única diferença. Valeu, cara. E tem que ter. Eu quero mandar um super abraço para o Marcelo, um grande parceiro aí do desenvolvimento do rugby. A gente trabalhou junto aí no desenvolvimento do rugby regional, lá do interior de São Paulo. Um cara diferenciado também. Ele é que é diferenciado, cara. Um cara atuante aí em diversas áreas do esporte. Um grande cara. Grande abraço aí, Marcelo. Obrigado, Cíntia. A Cíntia é a esposa do Marcelo, do Macaco. E que participou bastante aí, fez a pergunta lá no começo. E, senhores, Nando e Guilherme, foi um prazer, cara. Foi um prazer, estou super à disposição. Ficamos 1h e 45 minutos conversando e é uma delícia, é uma delícia. Botou uma bronca da mulher, os filhos já devem estar dormindo. E sim, cara, na próxima, Ozzy, na próxima a gente se reúne aqui todo mundo de novo, ó, e toma uma IPA cada um. O Ozzy sabe que a minha cerveja favorita é a IPA. A gente sempre toma uma depois quando dá tempo lá em Brasília. Tô com uma saudade de Brasília também. Tomara. E agora minha filha e meu filho vão mandar um abraço aqui. Essa aqui é a Sofia. E esse aqui é o Tomás. Os dois já têm uma rodagem esportiva muito legal aqui, muito legal. São meus orgulhos. Eu fiz algumas coisas boas na vida, agora esses dois aqui, rapaziada, pode ficar aí na cama pulando, não tem problema não. O Ozzy está perguntando se o Tampa é o melhor da NHL. O Tampa, não sei, cara, eu não estou conseguindo acompanhar a NHL, eles que escolhem os canais, e o máximo que eu consigo é botar um jogo do No Limits online aí, quando dá tempo. Legal, pô, é isso. Um prazer. Muita satisfação. Eu acho que a gente teve uma audiência legal, hein? E assim, quem chegou agora não conseguiu assistir na íntegra toda a live, eu vou salvar e fazer o upload para o YouTube, assim como a gente fez o ano passado todo. E vão lá assistir, escutar. Se perderam algum trecho aqui, não entenderam, assistir de novo. Boa.
É isso aí. Tem algum projeto, É isso para aí. finalizar, a última pergunta, se você tem algum projeto dentro do hockey ainda, se você tem vontade de criar um projeto, de voltar, você falou que tem vontade de voltar para tentar jogar ainda, né, pela seleção. Projetos, né? Eu gostaria de jogar um Seleção Masters, tá? Aí os caras vieram falar para mim que eu tenho que participar da seletiva. Eu falei, vocês estão de sacanagem, né, meu irmão? Pô, se participar da seletiva, ou eu vou ou eu não vou. Essa história de seletiva aí, o que é? Vai ter teste físico? Vou botar todo mundo no bolso, com 44 anos. Não, tô brincando. Mas eu tenho vontade, sim. Tem uma galera muito legal, deve ser muito divertido jogar o Masters, tá? Então eu tenho vontade, sim, de jogar um Masters. Até para os amigos também ali que já teve a história, é fantástico, né? Então eu tenho vontade de jogar esse. Tenho vontade também de jogar mais algum torneio maluco aí com o No Limits, com os caras da minha geração e misturar com a galera nova. Seria muito legal também. Tem alguns morando em Miami, tem outros mudando para lá, de repente pegar um abertão de Miami aí, um sei lá o que da vida, juntar o No Limits e jogar mais um. Porque tem jogador do No Limits espalhado pelo mundo inteiro. É muito doido. Todo time tem um jogadorzinho ali, pô, esse cara é do No Limits, ele era do No Limits. Tem no Rio de Janeiro, tem em Minas Gerais, tem em Miami, tem na Espanha, tem um monte aí. Vamos jogar um campeonato com essa... O jogador de assist também é assim, no limite todo mundo quer pegar, né? Ninguém quer pegar, a gente se oferece, cara, não quer vocês não, tchau, vai embora. Porque nosso time aqui tá perdendo pro Punk e pro Cone, né, por enquanto. Mas um dia não cresce. Cresce com a molecada, cresce com a molecada. Eu falei pro Guilherme, a gente aqui, que já óbito aqui, já tá só aqui para dar uma força, mas eu acho que ele ainda vai pegar essa molecada aí para aproveitar bastante o esporte ainda, vai tirar muito proveito disso. E, cara, um projeto pessoal, assim, que eu nunca joguei fora da gaveta, é fazer isso, fazer essa grande organização privada e que promova um excelente campeonato nacional. Essa aqui, ó, essa é a minha marca de roupa esportiva. Sobe uma Shamrock. Certinha ela aí. Essa aqui é a minha marca de roupa esportiva, tá? E ela nasceu da necessidade de ter uniformes melhores no Brasil. Porque os uniformes gringos de rugby e de hóquei são top. E no Brasil não consegue. Então, eu gostaria muito de conciliar essas duas coisas, né? Um alimenta o outro. Uma grande liga esportiva alimenta uma marca de roupa, um sportswear. E uma marca de roupa alimenta uma liga esportiva. Então, juntar... Isso é um projeto que eu não tirei da gaveta. Quem sabe daqui a uns anos, com uma bela maturidade corporativa, eu pegue aí, de novo, equipes de Assis, de Sinop, de Belém do Pará, tinha lá o Belém Bulldogs, depois tinha um outro time também, e com os times de São Paulo, Curitiba, Mato Grosso do Sul, mistura todo mundo, consegue fazer um puto evento. Então tem um tesão louco para fazer isso. Esses são os projetos que um dia eu talvez ainda faça. Isso é show. Bom, show. É isso. Eu espero que tenham gostado da live. Não sei se vocês têm alguma pergunta. Aproveita que a gente vai encerrar agora. Cara, Raposo, agradecer mesmo aí sua presença. Aí foi 10 demais. Eu acho que teve uma boa audiência. E espero que tenha aí mais audiência também no YouTube. E vai ficar salvo também aqui no nosso perfil do Instagram. Tá ótimo, senhores. Cara, eu sempre troco. Raposo, obrigado pela companhia. A resenha de ontem, a resenha de hoje, né, as conversas. Acredito que tem mais histórias a ser contadas, porque a gente leu o teu perfil no LinkedIn e falou assim, caramba, véio, tem muita coisa para falar, né? Tem coisas que você deve ter resumido, tal. Enquanto você falava de todas as histórias, eu ficava imaginando assim, cara, hóquei no Brasil deve ter muita história para ser contada. É que quando a gente vai para o futebol, a gente conhece já as histórias porque está passando na TV, a TV está sempre relembrando. O hóquei não, o hóquei a gente vai
vai saber das histórias pelos jogadores. A gente não tem essa informação disseminada na internet igual a gente vê no futebol, do vôlei, do basquete. Aí eu fico pensando assim, cara, tem que ouvir mais histórias do Raposo para poder saber o que aconteceu lá no passado, da LBH, seleção, época de No Limits, época que ele jogou, época que treinou. Cara, é muita história. Então eu fico assim pensando, cara, tem muita história, velho, muita história para saber ainda. A gente não sabe de quase nada, na realidade. A gente está um ano no rock, ouviu alguns caras que já são mais velhos no rock, mas fica aquele sentimento que, cara, tem mais história para ser contada. O início da nossa live foi mais para a gente conhecer o pessoal de fora, para a gente aprender, e aproveitamos depois para continuar com a live e salvar para todo mundo também ter esse conhecimento aí e ficar arquivado para quem quiser pesquisar um dia sobre tal assunto do rock. Está ali no Instagram, está ali no YouTube e em outros lugares. Muito bom, senhores. Contem comigo sempre que precisarem. É um prazer. E querendo melhorar no hóquei, capacitação física, técnica, tática, estou à disposição. Se quiser experimentar um salto de paraquedas, Antônio Raposo, meu pai, e eu também, estamos à disposição. Quiser sentir um pouquinho da coisa mais que mais dá medo e mais segura ao mesmo tempo, né? Porque tem outras coisas que talvez deem mais medo que o paraquedismo, mas elas não são tão seguras. O paraquedismo dá muito medo e é seguro. Então é uma maneira de reproduzir aquela pressão que eu estava falando. Procurem meu pai, ou a mim também. Quem achar que o mundo esportivo tem alguma coisa para ensinar para o mundo corporativo, aí é falar comigo, que essa é a área que eu mentoro empresas e pessoas que já entenderam que quanto mais a gente se envolve, mais a gente se desenvolve, melhores resultados a gente alcança. Isso vale para o esporte, isso vale para a empresa, isso vale para tudo que a gente quer. Desenvolvimento constante. Então, contem comigo para o que vocês precisarem aí. Valeu, beleza. Obrigado. E, cara, a gente continua em contato aí, em breve a gente vai conversar de novo. Eu tenho umas ideias que eu já vou te mandar depois e a gente vai continuar esse contato. Obrigado aí, pessoal, quem estava online, agradeço muito. E, finalizando a live, vou finalizando. Boa noite. Falou. Boa noite. Grande abraço para todos.